ao sujeito chamado tempo, que é mais que momento, que não se confessa, pois não sente culpa de nada, não vê minha prece em displicente caminhada, segue a pé passeando, deve ser por isso que demora, parece que tá brincando, pensando que não tem hora. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do senhor Luiz Gabriel Thiago, falando sobre, hoje, a formação atual da família brasileira. E você, assinante, se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pela linha, nosso hotline 11 28 18 1700 e tire suas dúvidas, que o colega aí está falando umas coisas muito bonitas, e a gente tem muita coisa para perguntar. E você estava falando sobre um dos princípios do amor exigente. E depois eu te perguntar outro. Okay. A gente estava falando sobre a questão de igualdade entre pais e filhos. Que muitos pensam, mas meu filho é o meu melhor amigo, ou seja, eu quero ser o melhor amigo da minha filha, por exemplo. Na verdade, isso não existe, né? Eu não tenho que ser o melhor amigo do meu filho, eu tenho que ser um exemplo para ele, eu tenho que ser o norte. O modelo realmente de dignidade, de honestidade, né? Alguém que ele possa se espelhar, alguém que possa orientá-lo, que possa aconselhá-lo, e não que a gente tenha que invadir o limite da intimidade um do outro, isso não precisa, porque todos nós, seres humanos, nós possuímos um universo que só nós conhecemos. Então, por mais que eu seja o seu amigo, que eu seja seu companheiro, que você seja o meu pai, eu o seu filho, exista essa cumplicidade, existe o meu universo, existe o seu mundo como ser humano, como homem, o meu mundo como homem, como sujeito. E a gente não tem que confundir essa relação. A minha relação de genitor, a minha relação com o meu filho, é uma relação realmente de molde. Eu preciso ser o modelo para o meu filho. Eu preciso mostrar para eles, para os filhos, para as crianças, que eu fiz alguma coisa de bom e que eu posso ser um exemplo que eles podem se guiar e que eles possam confiar nas minhas palavras. Que isso é importante hoje, eu poder confiar em alguém. Né? A gente vive num mundo tão difícil em relação a relacionamento que eu não sei se eu posso confiar em você, se eu não posso confiar no meu amigo, no meu primo, no meu parceiro, a gente não sabe, mas eu preciso confiar nos meus pais, eu preciso confiar no meu pai, na minha mãe e saber que na hora que eu precisar, eles estarão ali de prontidão. Só que a gente não sabe realmente se eles estarão. Não sei se meu pai vai estar, eu não sei se a minha mãe vai estar disponível no momento, né? Eu não sei se ela tem algum compromisso, se meu pai tem algum compromisso, mas nós, Cláudio, somos diferentes sim. Eu sou pai, já sou filho também, mas eu sou diferente dos meus filhos. Eles não são iguais a mim. E eu também não sou iguais a ele e nem quero ser. Né? Existe essa diferença mesmo e a gente tem que manter essa diferença, mesmo porque a gente não pode se igualar. Como que eu limito os meus filhos? Como que eu imponho os limites na hora certa se nós somos iguais? Né? Será se os meus anseios são iguais aos dos meus filhos? Não são. Não, por certo que não. Não é? É verdade. Sem dúvida. Não são. A gente costuma falar assim, que quando ocorre de algum pai, sempre existe, né, aquela mãe que fala, mas como que minha filha foi fazer isso? Eu sou a melhor amiga. Geralmente eu ouço de mães. Eu falo,
Sua filha tem amigas. Você pode ser uma mãe amiga, mas em primeiro lugar, o seu papel de mãe. Não é ser um pai amigo, uma mãe amiga, um irmão amigo, é muito diferente. O respeito e o modelo, como você disse. Exatamente. Mas falando em modelo, falando em filhos, hoje a gente nunca viu tantas manchetes assim que nos é perplexo, deixa-nos pela ausência de alguém, alguém que tem esse carinho. A gente pega hoje em reportagens filhos terceirizados, deixados na mão de uma pessoa que não é da família, que podia, dependendo também da família, teria que se tomar cuidado e pôr uma câmera lá para se tomar conta. Sim. A gente vê empregada socando a criança, colocando a colher, batendo, e aí a gente vê e a gente continua vendo. E aí, como é que se faz? O que a gente poderia falar para essas famílias? Você tem alguma ideia, alguma sugestão? Sim, na verdade é engraçado, Cláudio, porque a gente vê essas situações acontecendo tanto com crianças quanto com idosos. Né? Então parece que a gente, com o passar do tempo, que a gente volta a precisar de alguém, realmente. E a gente cuida dos filhos bem menos do que a gente vai cuidar dos nossos pais. Né? Porque os filhos com 15, 18 anos, 20 anos já se emancipam, já são donos do próprio nariz, já querem ganhar o mundo, e os pais não. Os pais com a certa idade, eles voltam a precisar da gente, e bastante. E muito mais do que eles cuidaram da gente. Né? Então a gente vê realmente a terceirização da educação, não só dos filhos, mas a terceirização do amor com os pais, com as pessoas de idade, que acontece muito hoje em dia. A gente vê nos noticiários os idosos sendo espancados por pessoas que cuidam, por babás, enfim. Né? Mas a questão dos filhos hoje, para que a gente não chegue a esse ponto realmente degradante de sucumbir à questão do cuidado, é importante a gente rever a questão da presença. Bom, eu trabalho, a minha esposa trabalha também. Quem cuida dos filhos? Então a gente tem hoje aquele papel da avó que cria os filhos, que educa os filhos para mim. Né? Ou seja, a minha mãe ou a minha sogra vão cuidar dos meus filhos, vai desempenhar a função que na verdade é minha. É minha. Eu gerei, eu quis, eu desejei e eu crio, eu educo. Né? Eu vou tomar conta. É lógico que o amor da avó, dos avós, dos tios, dos parentes próximos é um amor natural, é um amor realmente espontâneo e saudável, mas a educação dos filhos tem que ser feita pelos pais. São os pais que devem fazer isso. Sem hipocrisia nenhuma, Cláudio, eu concordo realmente com a questão de eu não tenho tempo. A minha vida é realmente escassa. E se eu não trabalhar, como que fica a questão dos filhos? Como que eu mantenho essa estrutura familiar que cada dia está mais cara? Cada dia que passa, os filhos querem mais, exigem mais da gente e a gente também quer o melhor para eles. Né? Então, a gente precisa desse tempo. Eu preciso me dedicar à minha profissão, eu preciso me dedicar ao trabalho, mesmo porque eu não vou renunciar à minha satisfação profissional por causa da minha família. Então, eu estou falando de forma sem hipocrisia, saber realmente o que as pessoas falam. Inclusive, eu escrevo dessa forma para que você possa entender. Para que você possa entender a minha linguagem ou concordar comigo e saber que você não está sozinho nesse mundo. Né? Que você não está sozinho quando você pensa, meu Deus do céu, eu queria não voltar para casa, na verdade, eu queria viver sozinho, eu queria trucidar o meu chefe, eu queria exterminar a minha equipe. Né? Mas a família não pode ser assim. A gente tem que realmente cuidar dos filhos e educar. Se os filhos ficam com babás durante o dia, ou ficam na creche, ou estudam em período integral na escola, tudo isso, mesmo assim, você pode ser presente. Você pode. Muitos pais divorciados, casais que são divorciados, mas que mantêm a presença na educação dos filhos. Mesmo porque eu posso morar em outro estado, meus filhos estarem em outro local, mas eu ser muito mais presente do que aquele pai que mora na mesma casa. Eu posso ligar, eu posso perguntar, como foi o seu dia? Papai ligou para dizer que está tudo bem e quer saber como você está. Então, se os filhos ficam com a avó, se os filhos ficam com a babá, se ficam na creche, mesmo assim, a educação ela não está sendo terceirizada. A gente está, na verdade, contribuindo para a formação dos filhos, pensando no futuro deles, porque a gente está trabalhando, e que eles cresçam vendo essa realidade, que eles cresçam vendo que nós nos dedicamos,
que a gente realmente está batalhando, que a gente está correndo atrás, mas que fomos presentes. Então, no caso, como nós estamos colocando no exemplo, uma vez que fique com a vovó, que ela tem os ranços na educação e ela vai tratar com mimos, não necessariamente daquela educação que os pais gostariam, não é? Porque geralmente os avós acabam dando aquilo que não deram para os próprios filhos e acabam mimando, acabam às vezes até estragando um pouquinho da própria educação dos pais. Eu já sou pela terceirização. Existem escolas com pedagogos, com estímulos que na própria casa não existiriam, com pessoas que são pagas para desenvolver. Porque às vezes eu ouço assim, eu estou deixando com a minha mãe. Eu não acho certo, não. Deixar filho com sogra, com tia, com tio, porque, como você falou, já criaram seus filhos. Existem locais coerentes, com uma equipe para dar essa atenção. Então, já que a família, como você falou, está mais custoso, e nós estamos vendo essas manchetes degradantes, por que não colocar, então, os filhos em locais mesmo preparados, com um ambiente riquíssimo? Sim, mas na verdade eu não sou contra isso. Inclusive eu estimulo e acho que é o correto. Mas desde que, Cláudio, você esteja presente, por mais que você trabalhe fora, que você fique fora, ausente do lar, 8, 10 horas por dia, você consegue se tornar presente na vida do seu filho. Mas isso não seria uma forma, por exemplo, você é pai, está com a minha mãe, é cômodo, é como uma extensão sua. Me parece que se o filho sai, é como todos saíssem. A mamãe foi para o trabalho, o papai foi para o trabalho, o filho foi para um outro local, todos vêm mais ansiosos para se verem. Eu acredito que até a família, tanto o pai como a mãe, queria e se preocuparia mais, porque se acomodam, está com a minha mãe, está com não sei quem, e fica assim como se está sobre um olhar meu. E não é verdade. Não, não é verdade. Aí vai acontecer o que acontece muito hoje com as mulheres, a gente volta a falar das mulheres, realmente com a questão da preocupação, porque os filhos estão com a mãe, estão com a sogra, com a avó, na verdade, ou estão na creche. Né? Mas eu quero me tornar presente, eu quero ser uma mãe presente, eu quero ser um pai presente. Entre os dois, o homem e a mulher, qual dos dois que abre mão da sua atividade profissional para ficar em casa, para realmente se dedicar integralmente à educação dos filhos? É a mulher. A mulher, ela abre mão do seu profissional para voltar, para resgatar ou até revitalizar a questão do amor, do amor materno, do amor pelos filhos, para evitar que os filhos sejam criados pelos avós, para evitar que os filhos passem a maior parte do tempo nas escolas ou nas creches. Porque da mesma forma que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, os filhos vão passar a maior parte do tempo ou na escola ou em outro ambiente. Então é por isso que eles acabam sendo mimados pelas avós, né? Eles acabam adotando, se ajustando aos moldes da educação materna, da avó materna, a questão do capricho, do carinho, né? Eu fui criado pelos meus avós, né? Na verdade, eu fui criado pela minha avó e não tenho que me queixar, me dou muito bem com a minha mãe, com meu pai, mas eu fui criado pela minha avó e existe uma diferença mesmo. Porque é engraçado, Cláudio, que quando a minha avó falava, a gente não respeita muito, né? Porque a avó, né, vai ficar tudo bem depois, mas a mãe não. Luiz Gabriel, né, num só chamado, num só olhar, já que ela, meu Deus, a minha mãe está falando comigo, e agora? Né? Aí corre para a avó. É verdade. Né? E corre para a avó. Mas o amor, ele tem que ser presente de qualquer forma. Se o filho está na creche, está na escola, se está com a babá, se está com a mãe, com a avó, né, no caso, os pais têm que ser presentes. Ninguém substitui a figura de um pai ou de uma mãe. Sem dúvida, sem dúvida. O que as empresas podem fazer para humanizar o ambiente profissional de trabalho? Como é que você vê?